Eu tava lendo recentemente, né? Tava fazendo fichamento de um livro, que ele é um livro daqueles daily, né? Ou seja, todo dia tem uma diquinha, todo dia tem uma reflexão, um exercício, uma coisa nesse sentido. E ele é um livro escrito pelo Richard Cott, que é o cara mais atual que nós temos, que fala sobre o princípio de Pareto, aquele princípio do 80-20. E ele separou cada um dos capítulos, são, sei lá, 10 dicas, vamos botar assim, porque são 300 e poucos dias, né? 365, 66 ali dicas ao longo do ano, que é para você ler uma coisa por dia. E ele tem um capítulo inteiro dedicado ao tempo. Então, por exemplo, no que seria o dia 22 do ano, ele fala sobre a revolução do tempo, que é você poder parar um pouco e avaliar quais são os 20% do seu tempo que são mais produtivos, assim como quais são os 20% do seu tempo quando você se sente mais feliz do que o habitual. Você tendo essa clareza de quando é o meu momento de maior produtividade, eu consigo produzir mais, obviamente. Porque você não. Um detalhe: você não entra em conflito num momento onde você não se sente tão produtivo e você fica batendo cabeça. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Glória Mark, se eu não me engano, ou Clark, não é Mark, Glória Mark, que ela fala sobre o nosso spam atencional. E ela fala justamente para você entender, junto com questão de cronótipos e coisas do tipo, que momento do seu dia você consegue aproveitar mais as suas coisas. Em que momento do dia você tem mais energia. E a Glória ela tem um macete que é você ter um momento de atenção focada e um momento de atenção difusa. Que é basicamente o princípio do Pomodoro, né? Um tempo ali de foco, 20 minutos, 25 minutos, e um momento de repouso, 5, 10, 15. Somado com essa coisa aqui do Pareto, em que momento eu mais produzo? Em que momento eu estou mais capaz? Em que momento me sinto mais motivado? Então você começar a entender o seu dia, entender a sua rotina, ajuda muito. E nesse capítulo do tempo que eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês, ele traz outras reflexões, né? Que são quais são as atividades que você pode fazer que geram mais resultado, ou quais são as atividades que você faz que não geram tanto resultado. Quais são as que têm maior uso para você, o maior impacto dentro dos seus objetivos. E aí, tava lendo isso essa semana e tal, e ontem parei um pouco meu dia, terminei o expediente, fui fazer uma bicicleta ali atrás. E eu fiquei olhando para uma pilha de livros que eu tenho numa estante aqui em cima. Vocês não vão ver, mas ela tá nessa parte aqui, que são livros da editora Fundamento, que são basicamente livros sobre negócios e tal, e muitos livros motivacionais ali que eu não acho legal, mas eu queria aproveitar a promoção deles, né? Que era você levar ali 12 livros, aí você leva pela metade do preço, ou 24 livros pela metade e tal. E eu fiquei olhando para os livros e eu pensei assim, cara, quais desses livros, se eu ler, eles realmente vão fazer diferença? E eu comecei a botar esse princípio, né, do Pareto ali. Se eu pegasse esses, vamos botar assim, 10 livros, quais desses 10 são os dois fundamentais para o meu desenvolvimento? Nesse momento, para as minhas necessidades. E aí eu fui pensando sobre isso. Não selecionei ainda, né? Estou selecionando. Tenho feito isso com outros livros, outras literaturas. E outras coisas na minha vida, porque entra uma outra questão que o livro desse 80-20 fala, que ele traz uma reflexão que é assim, quais são as atividades que são geralmente mais inúteis que você pode tirar da sua vida para a partir delas você ter mais tempo para fazer as coisas que você se diverte. E aí eu pensando nisso também, quando eu li a primeira vez, no início da semana, né, lá na terça, quarta-feira, eu parei e falei assim, cara, deixa eu pensar sobre isso com relação aos meus jogos. Aí abri a conta da Steam, tem uns 300 jogos lá. E eu falei, cara, eu não tô mais gostando tanto desse tipo de jogo. Aí eu comecei a excluir, a desinstalar, a deixar mais escondido, né? Botar em outras janelas, outras abas, tal, coisa nesse sentido. E eu falei, cara, eu tô gostando mais de Souls-like, tô retomando ali os RPGs japoneses, então eu comecei a selecionar esses. Eu falei, vou focar mais nesses. Porque na verdade, nós não temos um banco de hora, um banco de tempo. Nós temos o tempo. Ponto. Inclusive, o tempo ele não é necessariamente uma coisa infinita ou finita. Ele é aquilo que você faz dele. Você pode falar assim: ah, o tempo é finito porque um dia você vai morrer. É, mas eu não sei quando. Então, não faz sentido eu ficar pensando nisso. Faz sentido olhar para o tempo como uma coisa amigável.
Porque se eu souber fazer as coisas, o tempo ele vai ser aproveitado. Se eu souber aquilo que é mais sustentável e renovável para mim, o tempo vai ser mais aproveitado. E se eu souber realmente utilizar esse aproveitamento do tempo, ele será perdoado pelo tempo que eu perdi. Eu estou com 37 anos, eu tenho 2 filhas. E desde que eu tenho 2 filhas, isso já tem 2 anos e meio, o meu tempo de estudo melhorou pra caramba, porque agora eu tenho menos tempo. Então aquilo que eu faço no tempo que me sobra é muito mais aproveitado. É muito mais aproveitado. Só para vocês terem uma noção, eu tenho cerca de 3 a 4 horas no meu dia para fazer as minhas coisas. Isso inclui jogar videogame, estudar e atividade física. Só que eu comecei a otimizar um pouco isso. Então, por exemplo, atividade física, às vezes eu estou na bicicleta, deixo tocando ali uma videoaula, vou prestando atenção na videoaula. Dentro do possível, eu tento jogar uma partida ou outra de videogame, porque eu não vou jogar muita coisa mesmo. Então, vou evoluir um personagem, vou jogar, por exemplo, um jogo de luta e tal. Tento me divertir um pouco ali junto. E assim está sendo. Estou tentando aproveitar o tempo. Então, aquele tempo que eu perdi na minha adolescência e início da vida adulta, ele não está sendo recuperado, mas ele também não foi extremamente danoso. Ele serviu para eu poder me conhecer. E o livro ele vai trazendo essas reflexões. Eu vou pensando sobre elas e falo, cara, realmente, o tempo ele não é uma caixa que eu posso guardar horários específicos, né? Eu tenho que aproveitar o que eu tenho, da forma como eu tenho, da forma como eu quero, entender o impacto daquilo. E uma outra reflexão que o livro traz ali ainda sobre o tempo é você agir menos. Você planejar um pouco melhor, você estabelecer melhor a sua rotina, os seus comandos, as suas atividades. E tudo isso faz com que eu consiga trabalhar mais. Por exemplo, como é que eu posso agir menos e pensar mais? Porque senão a gente fica muito impulsivo. E eu tenho percebido que eu ando muito impulsivo com relação a compras, por exemplo. Eu compro muito livro, muito jogo e tal, mas eu não estou usando tudo isso. Eu falo, pô, peraí, o que está acontecendo? Quais são os sentimentos que eu estou tendo? Quais são os comportamentos que eu estou tendo que me fazem chegar nesse patamar? Então, a partir desse movimento de olhar um pouquinho para mim, para minha realidade, para minha vida, eu consigo aproveitar mais. Um exemplo besta, eu comprei os mangá do Zelda, estão bem aqui nesse lado aqui. Pronto. Essa pilha aqui é só mangá do Zelda. E eu não vou parar para ler, mas eu vou ler quando eu for ler para minhas filhas. Você entende a lógica de que você vai pegando o seu tempo e vai juntando com pequenas outras atividades, não para viver uma grande otimização, porque isso não faz sentido nenhum, mas para que você tenha um melhor aproveitamento daquilo ali, para que você possa juntar coisas prazerosas, por exemplo, ler para as minhas filhas e ler uma coisa que eu gosto. Hoje a minha filha ela sabe muito mais quem é Yoshi, Mario, Link, Zelda, os Pokémons de modo geral, primeira geração especialmente, do que os personagens da Disney, os personagens dos desenhos atuais. E isso me dá um puto orgulho. Ela sabe quem é a Luma, quem é a Rosalina. Ela sabe quem é o Yoshi. Porque eu estou juntando coisas que eu gosto e que eu quero que ela aprenda a gostar também, obviamente, numa coisa só, num momento só. Essas atividades são muito mais interessantes. E eu acho que a gente vive muito isso, né? De querer encaixar tudo ao mesmo tempo, mas não entender o impacto dessas coisas na nossa rotina. Não entender o que faz a gente ser feliz. E o tempo, que é a minha mensagem desse vídeo, por isso que não é um vídeo tão longo, ele é só um trechinho. Eu ainda acho que estou pensando se eu faço uma aula sobre esse livro, ou sobre o princípio de Pareto de modo geral, ou faço uma sequência lá no Substack. Mas o tempo ele não é algo escasso, se você souber utilizá-lo. O tempo não é algo que você deva ficar se preocupando e estar perdendo ou ganhando, se você souber utilizá-lo. O tempo ele é apenas um recurso e um contínuo que tem na sua vida. O grande ponto não é o tempo, mas é a sua disposição. É o quanto você quer gastar de energia numa atividade ou outra. E aí, só para finalizar, pensando nessa questão dos jogos, dos livros, eu tenho uma pilha de livros aqui sobre alcançar excelência, sobre criação de filhos, sobre questões empresariais, sobre questões de aprendizado, sobre questões de negócios de modo geral, administração. Outra pilha de livros se formando sobre terapia de casal, outra pilha se formando sobre questões políticas e filosóficas, outra pilha sobre, que fica ali em cima, negócios, mais numa questão motivacional, né, aquela pegada meio coach, e uma outra pilha só sobre práticas baseadas em evidência. E olhando todas essas pilhas, eu preciso decidir o que eu preciso fazer. E eu acho que todos nós temos grandes pilhas na nossa vida
que a gente precisa parar um pouco e avaliar o que que eu quero disso. Como é que isso aqui me impacta? Como é que isso aqui me faz chegar aonde eu quero? Como é que eu quero aproveitar o meu tempo? Não porque ele é finito, mas porque ele me é útil. De que maneira o tempo que eu tenho ele é útil para aquilo que eu quero alcançar? De que maneira essas atividades que eu faço, elas de fato me ajudam a chegar no meu objetivo? De que maneira essas coisas que eu vou me comportando me fazem chegar na vida que eu almejo? É mais ou menos sobre isso. Não é um grande vídeo, não tem uma grande reflexão, talvez tenha, não sei, mas é só uma coisa que eu queria botar para vocês. Como é que o tempo que você está tendo está sendo aproveitado para a vida que você almeja? Como é que você está se permitindo alcançar essa vida com o tempo que você tem?